Eu não iria tanto falar nos aspectos que já foram citados e de que, no fundo, é o objetivo desta nossa reunião. Por um lado, porque não sou... Há aqui pessoas que sabem mais disso que eu, da parte da corrupção. E, por outro lado, porque me parece que também é muito relevante que este caso das contrapartidas representa um prejuízo substancial para a economia, neste caso para a economia portuguesa. E talvez porque complete, digamos, a compreensão global deste problema. A minha empresa foi convidada, salvo erro, em 2003, para participar nas contrapartidas. Aceitámos fazê-lo porque tínhamos como objetivo ter acesso a uma tecnologia que nós achávamos que seria muito importante no futuro, quer na aeronáutica e mais tarde no setor automóvel, como aliás se veio a verificar, que é, digamos, as fibras de carbono, ou seja, os produtos resultantes da manufatura das fibras de carbono, que na altura já eram utilizadas em aviões, agora são muito mais utilizadas, as próprias asas já são feitas em fibra de carbono, de muitas aeronaves. E, portanto, aceitámos com esse objetivo. A convite veio da ESCOM, e veio para os helicópteros. E eu acho que é muito importante não cingir apenas esta questão das contrapartidas aos submarinos, de falar dos helicópteros, dos submarinos e dos Pandur, porque permite verificar que há um modelo que é comum a todos esses projetos, essas contrapartidas, e de que o poder político português reagiu em todos esses casos da mesma forma. Portanto, o problema não é apenas de um partido, é um problema do sistema político. Porque este é um problema que se alonga ao lado muito mais do que 10 anos. Em que os comportamentos foram sempre os mesmos. Há que dizer que a ESCOM foi contratada, no caso dos submarinos, para o Westland, a empresa do consórcio, como um interlocutor em Portugal para poder ajudá-los, por um lado, a encontrar empresas portuguesas que se disponibilizassem a executar as contrapartidas, tivessem interesse nesse acesso a tecnologias. Outras empresas tinham interesse noutras áreas. Depois foi contratada a mesma ESCOM pelos alemães do consórcio dos submarinos e voltaram a ser contratados pelo consórcio dos Pandur. É preciso recordar que quando a ESCOM foi contratada, não se sabia quem iria ganhar os concursos. Dos concursos tinham outros concorrentes, franceses, americanos, mas, por sorte divina, a ESCOM foi a empresa que esteve na vitória de todos os concursos. Nós, na fase prévia à decisão de quem iria fornecer os equipamentos, investimos, fomos à Inglaterra, fomos à Itália, fomos ao Canadá, para demonstrar junto de algumas empresas que o consórcio indicou nessa fase, de que tínhamos capacidade para fazer o que eles pretendiam e também para tomar conhecimento das tecnologias que essas empresas tinham. Gastámos dinheiro, investimos nisso, porque era do nosso interesse, e quando a encomenda dos helicópteros foi feita, que foi a primeira, ficámos à espera de se começasse a executar as contrapartidas. Passaram-se meses, verificámos que isso não acontecia, e eu trouxe aqui cartas, tenho aqui um dossiê vasto, pode ser consultado, mas li aqui só.
em 9/2/2004, para a ESCOM, Dr. Miguel Ortega Costa, é com crescente preocupação que temos verificado que os acordos de contrapartidas que a nossa empresa assinou não estejam a ter qualquer andamento útil e, mais do que isso, não temos conhecimento de qualquer intervenção da vossa parte esclarecedora do que realmente está a acontecer. No mesmo ano, agora já em agosto, 12 de agosto, passados mais de 3 meses depois da nossa última reunião, em que Vossas Excelências mais uma vez reiteraram que os contratos de contrapartidas iriam ter finalmente execução prática, verificámos que nada foi feito nesse sentido. Apesar de, por várias vezes, verbalmente e por escrito, ter a nossa empresa disponibilizado os seus serviços no sentido de se iniciar os necessários contactos internacionais sob a liderança das empresas vendedoras do material de defesa que originaram os contratos assinados. Depois vieram os submarinos, encurtando a história, em que se repetiu isto, e verificando o desinteresse total da ESCOM em realmente executar e a mudança de atitude. É necessário ver que antes dos contratos serem assinados, a ESCOM andava atrás de nós para nós os ajudarmos a definir o que é que era bom para a economia portuguesa, não, a minha empresa e as outras, para que nós fôssemos à Inglaterra, para mostrar aos vendedores dos equipamentos as nossas capacidades e as nossas tecnologias. A partir do momento em que os contratos foram assinados, desapareceram. Estas minhas cartas eram, enfim, a reclamação desse desaparecimento. Passado tempo, não vou entrar mais para nós, gastaria muito tempo, a conclusão a que eu cheguei, e é essa que é relevante, e cheguei já alguns por o ano de 2006, 2007, é de que a ESCOM teria prometido, ou teria contratado com as empresas que os contrataram, não haver execução de contrapartidas. É preciso recordar que as empresas vendedoras de equipamentos militares normalmente colocam uma verba no processo, nas suas contas, uma verba para as contrapartidas. E é uma verba quase sempre bastante elevada, visto que eles têm que vender produtos à indústria, neste caso à indústria aeronáutica ou à indústria marítima, têm que fazer viagens, têm que apoiar as empresas do país em causa, isso tudo, essa movimentação. Às vezes têm que, sei lá, pagar algumas coisas aos compradores, enfim, não sei, não tenho provas, mas enfim, há uma despesa elevada que as empresas, de uma maneira geral, que vendem os equipamentos, prevêem. Isto não é secreto, está nas contas. Claro que, quando se soube, e eu soube primeiro nos helicópteros, que o pagamento à ESCOM era de 30 milhões de euros para os helicópteros e 30 milhões para os submarinos, fala-se muito dos helicópteros, mas esquecem-se dos submarinos. Eu pude começar a compreender de que as empresas vendedoras de equipamento tinham pago esse dinheiro à ESCOM para não terem que fazer contrapartida. Bom, e o que é que poderia levar a ESCOM a assumir um risco desta grandeza? De que não haveria problemas em Portugal pelo facto das contrapartidas não serem executadas. A minha explicação, que é a única que eu posso interpretar, mas aceito que possa haver outras, é de que a ESCOM tinha uma convicção forte de que os órgãos do Estado com quem tinha sido feito o contrato não reclamariam, não levantariam processos judiciais, não fariam nada que pusesse em causa a não execução das contrapartidas. Bom, esta convicção é depois reforçada porque é evidente que a seguir às cartas que eu escrevi à ESCOM,
na carta de 1/8, eu dizia, terminava a carta dizendo, nestas condições, parece-me restar qualquer alternativa de defender o nosso interesse, tanto como o interesse nacional, o diligenciar junto do Governo, no sentido de que esta questão seja analisada com algum rigor. Portanto, na nossa primeira fase, reclamamos da entidade que nos tinha convidado a participar, que era a ESCOM. Não tendo a ESCOM, enfim, dada a resposta satisfatória, nós virávamos para as entidades políticas com quem o contrato tinha sido feito. Iniciámos isso com as diferentes comissões. A primeira foi a comissão do Dr. Brandão Rodrigues, a segunda foi com o engenheiro Rui Neves e a terceira com o embaixador Pedro Catarino. Verifiquei com as três comissões que a atuação era a mesma. Era adiarem, iludirem as questões e não fazerem nada, rigorosamente nada, que pudesse contribuir para a execução das contrapartidas. Um deles, aliás, eu era amigo pessoal, que era o Dr. engenheiro Rui Neves, acabei de cortar relações com ele à conta disso, porque verifiquei que ele não tinha interesse nenhum em que as contrapartidas fossem executadas. Bom, tendo esgotado os meus esforços e os meus ofícios com as comissões de contrapartidas, as três, primeiro uma, depois a outra, mesmo antes da terceira, do embaixador. Uns eram mais militantes a fazer isso, os outros eram mais passivos. O embaixador Pedro Catarino foi claramente apanhado num processo que ele, presumo ainda hoje, que ele nem sequer percebeu. Esgotado, portanto, os esforços junto das comissões de contrapartidas, então eu fui diretamente ao poder político e escrevi cartas, estão aqui, aos Sr. Presidente da República, aos senhores Presidentes da República, porque a primeira foi ao Dr. Jorge Sampaio e a outra foi ao professor Cavaco Silva, ao Sr. Ministro da Defesa, Dr. Luís Amado, ao Sr. Ministro da Economia, Manuel Pinho, ao Ministro da Ciência e Tecnologia, Dr. Mariano Gago, ao Presidente da Assembleia da República, Dr. Jaime Gama, e ao Primeiro-Ministro José Sócrates. Talvez tenha aqui a carta. Eu terminava a minha carta ao engenheiro José Sócrates. Como sempre tenho dito na minha vida de empresário, ao Estado não pedimos favores, mas exigimos justiça. Destas cartas todas, que não foi uma, foram mais que uma, e desta insistência da parte da minha empresa, fui convidado para almoçar pelo Dr. Luís Amado, um almoço agradável, que me disse que o problema não era com ele, era com o Sr. Ministro da Economia, Dr. Manuel. Eu tentei demonstrar-lhe que não era assim, porque era equipamento militar e gostasse ou não, era Ministro da Defesa. Expliquei-lhe o que estava em causa, mas ele não se comoveu. O Ministro da Economia nunca respondeu às cartas. Uma vez encontrei-o no elevador do Ministério, eu disse-me, Sr. Rico Neto, veio fazer aqui ao Ministério, sabe, Sr. Ministro, vim aqui tentar receber a resposta às cartas que me escrevi, que ainda não consegui, pela via normal. Ele ficou-me zangado, foi fazer queixa de mim à Presidente da Câmara, que eu era mal criado. O Dr. Jaime Gama quis que nós fizéssemos uma petição pública. Eu tive que lhe responder que não parecia normal, tenho aqui a carta, mas enfim, para não estar a ler, não parecia normal que um cidadão fizesse uma petição pública para que a Assembleia da República cumprisse o seu dever constitucional de controlar os atos dos governos, e disse que não. Ele então mandou aquilo para a Comissão de Economia da Assembleia da República
E o Dr. João Cravinho, o engenheiro João Cravinho, que era o presidente, convocou-me para ir lá à comissão, que eu fui com outras empresas, depois eu convoquei outras empresas, ou pelo menos uma outra empresa, se bem me recordo, e lá estive, a tentar defender os interesses, e expliquei lá aquilo que vos estou a explicar aqui, porque na altura eu já estava com essa convicção. E devo dizer que o interesse dos seus deputados não foi grande. Está aqui um. O meu foi. O seu foi. Está aqui um ilustre diferença, mas de todos os partidos. Ou seja, e isto é que me parece relevante, os mais altos cargos do poder político em Portugal e pessoas que eu tenho como respeitáveis, pelo menos algumas delas, não diria todas, lavaram as mãos olimpicamente, como Pilatos, relativamente a um problema de Estado, porque é um contrato assinado pelo Estado português perante interesses estrangeiros. E não moveram uma palha para, em primeiro lugar, defender o interesse nacional, posto em causa. Em segundo lugar, para esclarecer a opinião pública, porque é evidente que eu próprio, como muitas outras pessoas, dissemos nos jornais, e houve artigos, etc. Portanto, duas notas finais. A primeira nota é de que hoje, como forma de defesa e como tentativa de não explicar o que realmente se passa nas contrapartidas, para manter a obscuridade, toda a gente acaba por descobrir, já foi referido à própria União Europeia, de que as contrapartidas dá sempre mau resultado e o melhor é não se fazer. E com isto acaba-se. Aliás, o engenheiro Rio Neves, presidente da Comissão, foi por aí. Portanto, ele não faria grande coisa para que as contrapartidas fossem executadas, porque as contrapartidas eram sempre um grande problema e o melhor era não existirem. Portanto, o presidente da Comissão, que era suposto executar as contrapartidas, achava que elas não deviam existir. Só que as contrapartidas são muito importantes, era esta a mensagem que eu gostaria de deixar para os países pequenos como Portugal. São importantes para Israel, são importantes para a Espanha, são importantes para a Itália, são importantes para a Áustria, que executam, e bem, contrapartidas, e com elas têm acesso a tecnologia. Aliás, na mesma altura que a minha empresa se interessava pelas fibras de carbono e pela emissão das fibras de carbono, o governo espanhol, aliás, depois, na altura eles nem estavam ainda nessa, mas um ano depois, fizeram, através do programa de contrapartidas, uma grande empresa, era uma empresa privada, mas, enfim, foi criada com o objetivo de aproveitar as contrapartidas para entrar na tecnologia das fibras de carbono, e hoje essa empresa está ali em Sevilha, é uma grande empresa espanhola, é provavelmente neste momento o maior fornecedor de componentes em fibra de carbono à Airbus, emprega muitos milhares de pessoas e fez por conta das contrapartidas. Israel tem histórias de sucesso das contrapartidas, portanto, a nota que eu gostaria de deixar, a nota final, é de que as contrapartidas podem, se houver um interesse nacional, for colocar na primeira linha das preocupações dos empresários e das pessoas e dos governantes, podem contribuir e muito para o desenvolvimento económico. E no nosso caso, a não execução das contrapartidas não apenas não aconteceu, como contribui ainda para a corrupção de alguns empresários. Porque o senhor embaixador Rui Catarino, em determinada altura, talvez por ser mais inocente de todas as comissões,
começou a tentar, de uma maneira um pouco canhestra, fazer alguma coisa que parecesse que eram contrapartidas. E começou a contratar empresas que dessem como dadas as contrapartidas em negócios normais da empresa. Também nos contratou para isso, nós dissemos que não trabalhávamos nessa base, não era o nosso hábito, aldrabava-se quem fosse. Mas depois colegas nossos fizeram e depois houve um processo no tribunal, como provavelmente toda a gente sabe. Portanto, esta questão, as contrapartidas têm um objetivo económico muito importante. A segunda observação, que é óbvia e que resulta daquilo que eu disse, é: que país é este? Onde nós elegemos sistematicamente pessoas que, independentemente de serem mais culpadas, de terem interesse ou não terem interesse em toda esta operação, não vou aqui acusar ninguém, ou pelo menos acuso-os apenas de uma atitude covarde, é disso que se trata. Uma atitude de que é melhor não nos metermos nestas coisas complicadas. E pessoas que, enfim, ocuparam os mais altos cargos da nação, não se preocuparam nada, em primeiro lugar, em defender o interesse nacional, em segundo lugar, como já disse, em esclarecer a opinião pública, em terceiro lugar, se quiserem, em usarem a sua magistratura de influência, se outra coisa não fosse, para limpar a casa, de maneira que pudessem, ao sair dos seus diferentes cargos, dizerem: o país ficou melhor. Nenhum deles o fez. E, portanto, não surpreende, pelo menos a mim não me surpreende, que o país não esteja melhor. Muito obrigado.